Uma medida provisória, editada em agosto de 1997, passou a permitir a abertura do comércio aos domingos, até então proibida por lei. Eliminado o obstáculo da legislação federal, os municípios ficaram livres para regular o assunto, por conta do artigo 30 da Constituição Federal. Com isso, os comerciários iniciaram uma campanha para aprovar leis que proibissem o comércio de abrir aos domingos, em todos os municípios do país, mas foram derrotados na maioria deles. Vamos ver como se deu a batalha em São José. Um dos principais argumentos para abrir o comércio aos domingos foi a promessa de aumentar o número de empregos. Isso, na nossa ótica, não temos dados estatísticos, mas também acresce o número de empregados que as empresas precisam para fazer o seu rodízio quando ingressam no horário de final de semana. Segundo dados da Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, não são dados nossos, a média de redução do quadro dos trabalhadores reduziu em algumas empresas até 50%. Pôde-se verificar um aumento no número de funcionários no setor com a abertura dos domingos, dos mercados em domingos e feriados? Sem dúvida alguma. O aumento foi foi muito bom, porque deu de 5% a 7% de aumento de funcionários. Até 10%. Tem setores que chegou a 10% o aumento de funcionários. Olha, pelas estatísticas que o sindicato fez desde 2001, nenhum comércio teve geração de emprego com a abertura do comércio aos domingos e feriados. Pelo contrário, teve redução de emprego. Porque antes o comércio precisava ter um quadro cheio para trabalhar domingo, quinta, sexta e sábados. Hoje não, a venda se diluiu de segunda a segunda, então eles podem trabalhar com quadro reduzido e, além disso, ter o banco de horas que o funcionário trabalha no domingo, folga num dia da semana. Então, teve uma redução drástica de postos de trabalho com a abertura de domingos e feriados. Essa abertura é vantajosa sob diversos aspectos. Existe o aspecto do aumento do faturamento do empreendimento, o aumento do faturamento das lojas. Hoje, o domingo, em alguns empreendimentos, já é o segundo dia de faturamento, perdendo apenas para o sábado, mas também em relação à repercussão, também em relação à geração de empregos. A gente percebe que nos shoppings que funcionam aos domingos, há um crescimento até de 15% na quantidade de empregos gerados. Nós constatamos que quando o shopping Itaguaçu começou a abrir o comércio aos domingos, que foi desde 97, tinha 1.044 postos de trabalho. A partir do momento que ele começou a abrir o comércio aos domingos, o shopping aos domingos, passou para 935 postos de trabalho, tendo uma redução aí com 100 e poucos postos de trabalho que fecharam por abertura do comércio aos domingos. Entre os trabalhadores, não encontramos nenhum que gostasse de trabalhar aos domingos. Em geral, eles se submetem a isso por necessidade financeira ou para cumprir cotas mensais de vendas estabelecidas pelos empregadores. Nós não vimos reclamação de empregado que está trabalhando nos domingos. Nós vimos observação do sindicalista. Isso eu digo até gravando mesmo, porque eles não querem que o empregado trabalhe. Eu acho assim, domingo é um dia que tu tem para ficar com a família, ir à igreja, porque a gente sai daqui, não dá para ir na igreja às vezes, no domingo. Eu acho que se o shopping fosse aberto das 10 da manhã até as 10 da noite, até no sábado, daria tranquilamente uma pessoa ir até as lojas, comprar roupa, sapato, fazer o que você iria fazer no domingo. O trabalho dos feriados e domingo, acaba a gente trabalhando 2 domingos e folgando o outro. E os domingos a gente folga, a esposa da gente ou os filhos da gente, muita gente tem filho que trabalha no comércio, acaba trabalhando e tirando o convívio familiar. Pô, domingo a gente acaba perdendo a praia, perde o surf, mas enfim, compensa que a gente é comissionado, então eu trabalho sozinho. Então eu vou vender mais, essa cota que a gente corre atrás todo mês, fica mais fácil trabalhando no domingo. O horário ele é muito mais puxado em shopping. E também depende muito das lojas de shopping, aonde elas lidam com o funcionário em questão de dias de folga. Por exemplo, elas podem pagar em horas extras ou pagar em folga. Geralmente as pessoas preferem receber em horas extras. Eu tenho o privilégio de hoje trabalhar no comércio de rua, né, fora de shopping. Gosto muito mais, no meu ponto de vista, em trabalhar em comércio de rua e não trabalhar nos domingos.
final de semana para nós realmente não funciona. E um fator muito importante que a gente preserva, a gente sempre toma como consideração e é nosso objetivo, é a questão da família, que realmente o comércio abrindo no final de semana, ele com certeza vai ter esse momento, que é o momento familiar, que eles estão realmente unidos, né? Em todo o país, os comerciários tentaram aprovar leis municipais proibindo o comércio aos domingos. Em São José, o autor do projeto foi o vereador Antônio Battisti. Quando você apresentou o projeto de lei, né, qual foi a reação dos vereadores aqui na Câmara Municipal? Então, de um lado nós tivemos o apoio integral e a mobilização dos comerciários através do sindicato e da Federação dos Comerciários do Estado de Santa Catarina. E do outro lado nós tivemos a presença dos grandes empresários e também das entidades representativas desta classe. Bem, no passado, em gestões anteriores, a Câmara aprovou uma lei proporcionando aos investidores nessa área de shoppings e supermercados para que pudesse funcionar aos domingos. Agora a Câmara propõe revogar esta lei. Não seria justo se entendeu que seria uma quebra de contrato com esses investidores. Primeiro que não é verdade que o shopping se instalou em São José por conta do horário livre. O horário livre foi posterior. Nós tivemos grandes lutas lá no shopping Itaguaçu para garantir a aplicação da legislação anterior, da não abertura. E, posteriormente, a Câmara de Vereadores aprovou uma legislação que liberou o horário. Então, é inverídica essa afirmação que eventualmente fizeram. O que nós temos que desmistificar na cultura brasileira é que o domingo é o dia de descanso, né? O descanso pode ser numa segunda, numa quinta, numa sexta. E ao final de 6 meses, então, infelizmente, como foi votado, e para nossa surpresa, com 16 votos contra e apenas 3 favorável ao fechamento das grandes redes e dos shoppings nos domingos e feriados. Enquanto a mulher está em casa podendo descansar, no domingo o marido tem que trabalhar, né? E aí como é que fica essa integração da família com o trabalho no domingo? Na verdade, do ponto de vista do trabalhador, é uma bela justificativa. Do ponto de vista do empreendedor, do empresário, ele entende que não. Domingos e feriados hoje para o comércio é muito importante, é de suma importância, porque hoje o rendimento é bem melhor, os funcionários também gostam porque o domingo eles ganham extra, ganham a mais, entendeu? Então favorece sim. O trabalho em domingos e feriados, né, não é melhor para o trabalhador, ele não acaba recebendo mais por esse trabalho? Não, ele não recebe. Hoje a lei que os deputados federais colocaram na mão dos patrão, hoje tira o convívio familiar. Que o domingo tu é obrigado a vir a trabalhar ou você perde o seu emprego. Então tudo isso tira o lazer, o prazer de viver dos trabalhadores hoje em dia. Como vemos, a polêmica sobre o trabalho aos domingos continua bem acesa. No próximo bloco, vamos tratar de uma outra inovação trabalhista que chegou na mesma época e traz problemas até hoje: o banco de horas. Fique conosco.